Revista Manhã e a PwC se reúnem para divulgar um ranking realizado há 29 anos no sul do Brasil. Esse é o principal ranking de empresas regional, exatamente porque é realizado numa região que tem uma característica e muita similaridade na formação das suas empresas, das suas culturas. As 500 maiores do Sul é um retrato e pode ser também o desenho de uma trajetória das organizações nesses 3 estados. A importância desse ranking é o desenho de como funciona, quais são os setores, quais são as organizações que puxam, que desenvolvem essa região e dão a sua cara empresarial, o seu jeito de fazer as coisas. Ter chegado aos 29 anos e no ano que vem aos 30 anos é realmente um feito muito importante no país, onde esse tipo de trabalho normalmente é feito numa cidade central, que é São Paulo, e as outras todas depende de ter essas referências nacionais. Nós fazemos um ranking, fazemos uma leitura mais profunda e de muito mais empresas. O nosso ranking são as 500 maiores do Sul e as 500 emergentes. O ranking reúne 1.000 empresas que são avaliadas, analisadas com uma metodologia desenvolvida pela PwC, que é o valor ponderado de grandeza. Uma média entre o patrimônio líquido, a receita líquida e os resultados. E esse modelo ele nos dá a possibilidade de comparar as organizações, inclusive por setor. Nós mostramos também as 100 maiores por estado e as 30 setores da economia, mais ou menos, onde nós mostramos as empresas que têm melhor desempenho por receita e por outras referências que também estão no nosso ranking. Então, eu queria saudar a todos que estão nos assistindo, agradecer à PwC pela essa parceria, pelo aprendizado que nós sempre temos nessa relação com essa organização excepcional, que faz um trabalho técnico de alta qualidade e que cria valor junto conosco para todas essas organizações aqui da região. Muito obrigado e bom programa, que não é exatamente programa, mas boa apresentação desse trabalho que depois deverá permitir, após a apresentação da manhã e da PwC, poderá permitir perguntas de quem está nos assistindo. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado, Polidoro. Depois das boas-vindas do Polidoro, nós iniciamos, então, de imediato esse webinário para lançamento do ranking Grandes e Líderes 500 Maiores do Sul, ano de 2019, com base no exercício, isto é, nos balanços das companhias, encerrados em 31 de dezembro de 2018. É um ranking que esse ano traz novidades importantes, acho que vai suscitar muito interesse o ranking, em função de mudanças de posições, novidades, chegadas e partidas, companhias que chegam para o ranking, companhias que saem do ranking, algumas esperamos transitoriamente, outras em função de razões que a gente deixará mais claro em seguida, aparentemente saem por decisão, ligadas a decisões administrativas. Bom, então vamos começar aqui. Eu tenho do meu lado o Rafael Biderman, que é sócio da PwC, líder no Rio Grande do Sul, e um executivo que tem todas as respostas para as questões mais importantes suscitadas pelo nosso ranking que chega esse ano com um grau de renovação de 20%. Ou seja, se nós pegamos, Rafael, as 500 maiores do Sul, olhamos o ranking, uma visão panorâmica, nós veremos que 100 companhias, em torno de 100 companhias estão
chegando ao ranking, não chegando como novidade, algumas já estiveram, mas entre as que estão nesse ano como novidade em relação ao ano anterior, nós temos 100, 20%. Então, o Rafael preparou uma apresentação aqui, eu passo a palavra de imediato a ele. Primeiramente, bom dia a todos. Agradeço ao Polidoro e ao Eugênio mais uma vez pela essa parceria com a revista, com o Grupo Amanhã. Fazem 29 anos que nós temos essa parceria e eu fico muito honrado de, mais uma vez, apresentar o ranking para todo mundo. Ele é mais do que um ranking, né, Polidoro e Eugênio? Eu já entendo que isso aqui é um anuário. É um anuário onde empresas, consultores, auditores fazem suas pesquisas em relação ao mercado. Ele não é mais uma revista que sai na edição da manhã, mas sim um objeto que as empresas, as pessoas, os empresários, todos usam para fazer suas consultas em relação ao mercado do Sul. Então, nós acreditamos, mesmo que numa era de extrema tecnologia, digitalização, que compilar essas informações, o trabalho que isso dá ainda contribui para o desenvolvimento da região Sul. Não é fácil, o Eugênio comentou, eu fico muito feliz de saber que ainda existe novas empresas que procuram ou enviam seus balanços para nós compilarmos, né? Mas a gente sempre depende muito da boa vontade das empresas de enviarem suas informações para a gente colocar no ranking. Então, já faço a campanha para o ano que vem que enviem seus balanços para a gente conseguir analisar, compilar e contribuir também para esse anuário, que é o ranking da revista e em parceria da PwC. Sim, a região Sul se caracteriza por ter um conjunto de empresas familiares de primeira linha, né? Empresas que estão prontas para vir ao ranking. Aliás, nós temos algumas estreias em grande estilo aí no ranking esse ano, então eu reforço o apelo do Rafael. E também acho que desconheço qualquer projeto que tenha tanta qualidade técnica no Brasil. Então, a gente somos humildes em falar que é da região Sul, mas também no Brasil esse projeto tem um pioneirismo e uma referência no Brasil inteiro. Toda vez que a gente faz essas divulgações, logo depois pessoas do resto do Brasil já nos procuram para saber como é que a gente faz, qual a metodologia. Então, passando ao ranking, só para lembrarmos os critérios de classificação, o VPG é o valor ponderado de grandeza. Esse é um indicador que foi desenvolvido especialmente para a edição das grandes líderes, né, para o ranking das 500 maiores mais as 500 emergentes. É uma metodologia no qual a PwC e a revista Amanhã entendem que tem o melhor reflexo do desenvolvimento das empresas e da região. O que é o VPG? É uma ponderação dos 3 grandes números do balanço da empresa, que é 50% do patrimônio líquido, 40% da receita líquida e 10% a ponderação do lucro ou prejuízo líquido. Aqui vale um comentário que o lucro ou prejuízo tem o efeito de sazonalidades, mas a receita e o patrimônio são indicadores mais perenes, e com isso a gente entende que ele reflete muito a evolução da empresa e das regiões ao longo dos anos. Então, ele captura melhor ele expurga o efeito dessa sazonalidade do ano da empresa e ele compensa isso com a receita e com o patrimônio líquido, no qual a gente entende que isso seria o melhor indicador e o reflexo desse critério no qual a gente classifica há mais de 29 anos. Então, nunca foi mudado esse critério. É porque ele reflete com equilíbrio solidez e performance, né? A solidez é aquela coisa que vem de histórica, né? Patrimônio, receita, e performance. Então, ele combina as duas coisas. Eu acho que esse é o pulo do gato. A combinação disso enriquece o ranking. Ao contrário de outros indicadores, outros rankings, esse aqui ele faz uma ponderação no qual ele mistura performance com
com histórico. Então, acho que ainda continua muito válido isso. Indo para o próximo slide, de onde nós buscamos essas informações? Então, esse é um trabalho que, como eu comentei anteriormente, nós pegamos informações divulgadas em jornais, na internet e no próprio contato direto com as empresas. Nós vamos ver lá no making off da preparação do ranking, mas para chegarmos em 1.000, são analisados mais de 2.000 balanços. São analisados, examinados, esmiuçados, para chegar na qualidade desse ranking de 1.000. E por isso, mais uma vez, eu enfatizo que é sempre importante que as empresas também colaborem para que nós conseguimos ter sempre um ranking com todos os setores, com todas as empresas que representem realmente a nossa região. Tem alguma coisa, Eugênio? Não, só dizer que é importante que as companhias aprimorem seus padrões, né, de demonstrações contábeis, né? Não só que disponibilizem os seus balanços, né, mas que o façam de uma maneira técnica, profissional, porque eu sou testemunha do trabalho que a equipe da PwC faz para realmente esmiuçar e, por vezes, nós, PwC e amanhã, temos que fazer contato com as empresas e pedir, né, determinadas informações complementares. Não é uma simples digitação, é sim uma análise crítica para realmente entender qual é o balanço, entender os números e conseguir compilar isso para gerar o ranking. Então, dito isso, né, acho que é interessante nós analisarmos o peso dos estados em relação ao ranking. Antes da grande divulgação, acho que é interessante nós comentarmos como é que cada estado contribui para esse ranking. Então, no Paraná, nós temos 186 empresas no ranking esse ano, mantém uma média desde 2016, 2017, a gente mantém uma média de mais ou menos 180 balanços, que isso nos garante uma consistência e uma comparabilidade melhor. Essas empresas participam, são 37%, né, se a gente olhar ali no primeiro gráfico, ali no percentual, ele representa no ranking 37%. O Paraná hoje está representando, no valor ponderado de grandeza, se a gente somar todas as empresas paranaenses das 500 maiores, 38% do VPG. Em relação ao patrimônio líquido, o Paraná representa 40% e em vendas 37%. Então, a gente vê que é bem equilibrado o percentual do Paraná se compararmos, por exemplo, como a gente vai ver agora no próximo slide, o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul também tem uma faixa de 189 empresas, esse ano foi 189, ano passado 196, e em 2016 186. Então, ela está muito equilibrado com o Paraná e também em relação aos seus percentuais, de tal forma que a participação do número de empresas no ranking é 38%, muito parecido com o Paraná. A representatividade do VPG ela é 34%. Aqui a gente vê uma variação que depois a gente vai esmiuçar um pouquinho melhor, vai explicar um pouco melhor. Em termos de patrimônio líquido, ele representa 37%, muito parecido em comparação com o Paraná, e nas vendas, 33% em relação ao ranking. Então, a gente vê que, ano após ano, entradas e saídas de empresas, mesmo assim, a gente mantém uma consistência de números, sem grandes oscilações. Já falando um pouco de Santa Catarina, a Santa Catarina ela tem 125 empresas no ranking em 2018, o comparativo em relação a 2017, que foram 121 empresas, e em 2016, 129. Então, mostra também essa consistência que a gente tanto busca. Em relação à participação, então, ela representa 25% no nosso ranking. Em relação ao VPG, o estado de Santa Catarina impacta em 28% o VPG do ranking, e patrimônio líquido muito similar, 25%, e representatividade de vendas, 31%. Acho que, de posse dessas informações, senhores e senhoras, é interessante olhar como se comporta, ao longo dos 3 últimos anos,
esses percentuais. E isso, fazendo uma análise e cruzando essas informações com outras informações econômicas, acho que a gente consegue chegar em conclusões de como o nosso estado, como Santa Catarina, como Paraná estão, e isso tenta se refletir nessas evoluções. Uma coisa que pode ser dita em favor de Santa Catarina, né, que está ali no meio entre Paraná e Rio Grande do Sul, né, é que é um estado que ele mostra uma estabilidade, uma força nos seus indicadores, não é, Rafael? Que é histórico, né? O equilíbrio de forças entre o Paraná e o Rio Grande do Sul é, de certa forma, esperado, porque se nós olharmos o produto interno bruto dos estados brasileiros, Paraná e Rio Grande do Sul se ombreiam ali, enfim, eventualmente um passa à frente, mas há um equilíbrio. Mas Santa Catarina, que tem uma participação no PIB bastante inferior ao do Paraná e ao de Santa Catarina, ele consegue ter, eu estou vendo aqui nos percentuais da tua apresentação, Rafael, e isso é histórico, isso se repete, um percentual importante. É impressionante como Santa Catarina consegue mostrar força e vigor, né? Que se a gente fosse representar graficamente no mapa, à luz desses indicadores, Santa Catarina teria um tamanho geograficamente até maior do que tem. Muito bem. Eu acho que esse é um dado importante no qual mostra que o peso de cada estado. E isso nós conseguimos refletir no próximo slide, no qual chama o peso dos estados por VPG, que o Paraná tem um VPG ali no ano de 2018 de 142 bilhões, o Rio Grande do Sul 129 e Santa Catarina 107 bilhões. De tal forma que a região sul chega com quase 380 bilhões de valor ponderado de grandeza quando a gente compila as 500 maiores. Olhando isso, eu gosto muito desse slide porque ele compara a evolução do VPG por estado, e aqui a gente tem que tomar algumas precauções. De uma forma que o Paraná aumentou o seu VPG em 10%, o Rio Grande do Sul caiu o VPG em 7%. A primeira análise que a gente faz numérica, assim, aconteceu alguma coisa com as empresas do Rio Grande do Sul, mas aqui, como nós colhemos os balanços por região e por localização, tem um fato que aconteceu em 2018, muito bem noticiado, é a migração do Grupo Gerdau do Rio Grande do Sul para São Paulo. Então, o Grupo Gerdau não faz mais parte do ranking como uma empresa gaúcha, mas sim, continua sendo uma empresa muito relevante no âmbito nacional, e com isso dá essa queda. Se nós continuássemos considerando o grupo no VPG, a gente teria números ainda positivos em relação ao VPG do Rio Grande do Sul. E Santa Catarina segue crescendo em 5%, que mostra, como o Eugênio falou muito bem, o vigor desse estado, o estado do Paraná. E para o Rio Grande do Sul, a única consideração que nós fizemos é sempre avaliar o impacto dessas variações daqui no restante da nossa apresentação, a consideração do Grupo Gerdau, embora a gente tenha várias outras empresas que entraram esse ano, que é uma notícia muito boa, o Grupo Gerdau tem seu peso em relação aos números do Rio Grande do Sul. E aqui é importante fazer uma lembrança, pessoal, que se refere à entrada e saída de um grande grupo, né? Anos atrás, o Paraná teve uma queda nessa comparação com o Rio Grande do Sul, e a gente foi ver o que aconteceu com a queda do valor total das empresas paranaenses em valor ponderado de grandeza. E eu volto a dizer que valor ponderado de grandeza é uma soma ponderada de 3 números de um balanço: patrimônio com peso de 50%, receita com peso de 40% e resultado líquido do exercício com peso de 10%. Quando a gente foi ver, a Vivo estava saindo do Paraná. A Vivo, o balanço da Vivo era no Paraná. Né? Quando ela saiu, o Paraná teve, então, sentiu, evidentemente, aquela ausência, né? Como agora, na comparação desses números, o Rio Grande do Sul sofre com a saída do Grupo Gerdau. Muito bem. Enfim, chegamos no
no slide, na apresentação que todo mundo espera, as 10 maiores empresas da região sul do ano de 2018, né, baseado nos balanços de 2018, são as seguintes: a Bunge Alimentos, em primeiro lugar, a BRF, a Copel, o Grupo Sicredi, Grupo VEG, a Coamo, Banrisul em sétimo, Klabin, a Eng, que é a antiga Tractebel, e a Rumo SA, a antiga ALL. Olhando... E aqui a grande novidade, né? Temos um novo líder na região sul. Temos um novo líder, grande novidade. Exatamente esse efeito puxou as 5 maiores do ano passado para uma posição acima, e também tem uma outra novidade, que é a primeira vez que o Grupo VEG aparece no ranking das 10 maiores na quinta colocação, que mostra o vigor desse grupo, que antes a gente não conseguia capturar, e esse ano nós conseguimos capturar esse balanço para melhor representar o ranking. Tem várias análises que podemos brincar aqui com os números, todos, exceto a BRF, que teve um ano muito difícil, no ano de 2018. Todos tiveram variação positiva de VPG, apresentaram VPGs muito vigorosos, e também tem uma distribuição por estado muito boa. Se a gente olhar aqui, temos empresas de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul, no qual mostra que a nossa região, em todos os estados, tem suas grandes empresas e suas maiores empresas. Só uma observação aqui. O grupo VEG, ano passado ele veio ao ranking, mas ele veio com um balanço diferente, né, e com um VPG menor, de 7 bilhões e 400, e esse ano, com o balanço consolidado que ele apresentou, nós temos aí um valor ponderado de grandeza de 8 bilhões, praticamente 8 bilhões e 850 milhões, Isso. quase 9 bilhões. E vejam que interessante que nós temos aqui, né, na região sul, com o Gerdau, o Grupo Gerdau deixando o ranking, a batalha pela liderança, pela condição de maior empresa da região sul do Brasil, passa a ser um duelo catarinense, né? Nós temos Bunge em primeiro e Brasil Foods. Essas duas que travavam um campeonato catarinense, digamos assim, agora travam um campeonato região sul. E também outro, além da capilaridade dessas empresas em todos os estados, eu acho que vale a pena observar que não é um segmento exclusivo. Nós temos vários segmentos no ranking das 10 maiores: alimentos e bebidas, energia, financeiro, máquinas e equipamentos, cooperativa aparece também, papel e celulose e transporte e logística. Isso mostra também que o nosso estado não tem só uma fortaleza, mas sim esses estados apresentam diversas fortalezas em diversos ramos de negócio. Acho que é muito interessante o que a gente pode extrair dessa análise. Indo para agora, olhando para cada estado, né, nós temos o Paraná, por VPG. O ranking das 10 maiores empresas do Paraná, pelo seu valor ponderado de grandeza, segue o seguinte: a Copel, em primeiro lugar, seguido pela Coamo, a Klabin, a Rumo, a Itaipu, a Renault, a Fertipar, Sanepar, a Kirton, que é o antigo HSBC, e a Cevale, completando o ranking das 10 maiores empresas, no qual o Eugênio pode comentar melhor, temos uma novidade, que é a Fertipar, mas também é um ranking, na minha visão, muito estável em relação aos anos anteriores, com as empresas crescendo no seu VPG e também na multidisciplinaridade dos segmentos, né? Então, acho que o Paraná continua muito forte, vigoroso, e mostrando uma nova empresa que a gente também, não que ela não aparecia, mas a gente conseguiu capturar para refletir aqui nesse ranking. A Fertipar é uma dessas empresas que a gente, quando consegue o balanço, essas descobertas, né, essa eterna prospecção de talentos empresariais, né, que o Grandes Líderes, a PwC e a Amanhã fazem. A gente está sempre prospectando para convidar empresas a trazerem as suas demonstrações contábeis. A Fertipar faz uma estreia em grande estilo, Rafael.
ela estreia no ranking. Muita gente vai perguntar, puxa, Fertipar, da área de fertilizantes. Ela já estreia em sétimo lugar no ranking das maiores empresas do Paraná. Olha, um valor ponderado de grandeza da ordem de 4 bilhões e 700 milhões. E se nós considerarmos que ela é da área de fertilizante e toda a exuberância do agronegócio brasileiro, o mundo espera que esse seja o grande vetor de crescimento do Brasil, né, o agronegócio, nós podemos até alimentar alguma esperança de que ela escale mais algumas posições. Muito bem. Indo para o Rio Grande do Sul, o VPG, o ranking das 10 maiores pelo seu valor ponderado de grandeza, segue o seguinte. O Sicredi é o primeiro, a grande empresa do Rio Grande do Sul, seguido do Banrisul, a Yara em terceiro lugar, CMPC, Lojas Renner, RGE, a Companhia Zafari, a Camil Alimentos, Grupo CLC e Marco Polo. Também aqui temos a novidade da CMPC, uma empresa muito relevante aqui para o Rio Grande do Sul, faz altos investimentos aqui, que também capital chileno, né? Capital chileno, mas muito bem posicionada aqui no mercado gaúcho. A parte financeira, o Sicredi consolidado, né? Então tem todas as singulares aqui. Do ramo financeiro, também disputando com o Banrisul as primeiras colocações. Acho que é um ranking, com a saída da Gerdau, deixa o ranking um pouquinho mais parelho. E eu fico grato de ver essas empresas também contribuindo para o ranking das 500 maiores. Quem diria, né, que com a saída da Gerdau, se nós, anos atrás, pudéssemos fazer uma projeção, quem seria o candidato, né, o desafiante à liderança no Rio Grande do Sul, né? Nem todos responderiam Sicredi, mas nós temos uma cooperativa de crédito crescendo a taxas velozes. Quem acompanha, olha, o crescimento do Sicredi é extremamente documentado nesse trabalho Grandes e Líderes 500 Maiores do Sul, historicamente. As taxas de crescimento são muito altas, são consistentes, e aí o desfecho natural está sendo esse. O Sicredi é a maior empresa do Rio Grande do Sul. Muito bem. Santa Catarina, o ranking apresenta as seguintes empresas. A Bunge Alimentos, em primeiro lugar, seguido da BRF, Grupo VEG, a ENG, a Copar Central, a cooperativa Aurora, a Celesc, a Eletrosul Centrais Elétricas, a Whirlpool, a Tupi e a cooperativa agroindustrial Alfa. Também não temos muitas oscilações, como eu tinha mencionado anteriormente, o Grupo VEG é a grande novidade desse ano em Santa Catarina. Nota um pouco a questão da BRF em relação ao VPG, e mesmo com a queda do VPG do ano difícil para o mercado de alimentos da BRF, ela continua sustentando a segunda colocação. Acho que também Santa Catarina mostra essa pujança em relação a tipos, a segmentos, no qual a gente consegue ver também as evoluções dos VPGs são muito boas, assim, muito saudáveis. É verdade. Nossas boas-vindas, Rafael. A Whirlpool está estreando no ranking Grandes e Líderes, né? Ela não. Por que a Whirlpool, uma empresa desse tamanho, não estava no ranking, né? O balanço sai para São Paulo, né? E a gente então não considerava ela no ranking, mas examinando agora, a gente vê que a concentração das operações da Whirlpool está na região sul. 80% aproximadamente, né, Rafael? Uma coisa assim, está na região sul. Então, nós incluímos a Whirlpool e ela está aí pela primeira vez, já na 8ª posição em Santa Catarina. Muito bem. Eugênio, me corrija se eu estiver errado, mas os dados completos estão no site, com todas as análises. Sim. Nós também temos distribuído para a imprensa e os colegas de imprensa aí
os releases, um release com um apanhado geral da região sul, né? Depois um release específico com um apanhado geral para cada um dos 3 estados, para Santa Catarina, para Paraná. Não é? Então, aqui nós temos uma boa síntese, né, para os nossos colegas jornalistas nesses press releases. Muito bem. No próximo slide, eu gosto também muito desse, porque é onde nós conseguimos fazer uma avaliação da evolução do VPG. Como eu falei, o VPG é um indicador, vamos combinar, que é o PIB das empresas. A análise que a gente quer buscar aqui e apresentar para todo mundo é como o VPG tem se comportado ano a ano, somando todos os estados e todas as empresas que estão no ranking, justamente para nós tentarmos fazer uma leitura de como a economia impacta, fazer uma correlação da economia com esse crescimento. E aqui eu acho que é uma notícia muito boa, que nós saímos de um VPG de 350 bilhões em 2016 para 379. Esse aumento de 30 bilhões em 2 anos, num período extremamente complicado, extremamente difícil economicamente falando, as empresas conseguirem se superar é uma notícia, acho que positiva, dentro de todas as dificuldades que o mundo empresarial sofre. Acho que é importante isso aqui, deixar bem documentado, bem divulgado, que os estados da região sul têm conseguido lograr conquistas e evoluções nos seus negócios. Eu acho que essa é a síntese da grande divulgação que a gente tem hoje. Né? E não nos esqueçamos que 2018 foi um ano difícil para a economia brasileira, né? Um ano difícil. Tivemos greve dos caminhoneiros, né? Foi um período muito complicado. Muitas empresas trabalhavam com a perspectiva de, na melhor das hipóteses, terminar no 0-0. E na soma das 500 maiores do Sul, além desse dado que o Rafael está mostrando do aumento do valor ponderado de grandeza, nós temos o aumento das receitas brutas, em torno de 5% também, no soma das 500 maiores. Então, claro que a gente está falando de 2018, que se compara a 2017, uma base de comparação um tanto quanto baixa, né? Mas, mesmo assim, é saudável essa resiliência das 500 maiores empresas da região sul. Muito bem. Uma outra análise que nós gostamos de apresentar é a concentração por estado, né? No próximo slide. Aqui, qual que é a essência desse slide? É mostrar onde está a concentração do VPG. Onde as empresas estão localizadas, se é na capital ou nas demais regiões. E eu gosto de mostrar isso aqui para mostrar qual é a característica do Estado, como é que o Estado está estruturado e como é que o Estado está organizado. Então, a gente consegue observar que no Paraná e no Rio Grande do Sul a coisa é muito parelha. 49% das empresas ou do VPG, qualquer análise que a gente for fazer, estão divididas entre capital e demais regiões. No Rio Grande do Sul, um pouquinho mais parelho, 56-44, mas continua um equilíbrio entre capital e demais regiões. Ao passo que o que a gente vê muito em Santa Catarina é que 20% das empresas ficam na capital e 80% ficam pulverizadas nas demais regiões, e que mostra exatamente essa característica que nós notamos lá quando a gente faz as nossas pesquisas e nossas visitas no estado de Santa Catarina, é que existe uma pulverização em cidades satélites muito grande, e cada cidade satélite tem empresas importantes. E esse é um gráfico que reflete bem o que a gente percebe no dia a dia dos nossos trabalhos. Então, mostra essa concentração. O dia que o Brasil se parecer com Santa Catarina, do ponto de vista da distribuição espacial, do desenvolvimento, da geração de riquezas, esse país será uma potência, porque
é olhar o gráfico, vocês estão vendo. Olha o que é Santa Catarina do ponto de vista da desconcentração geográfica. É admirável, não? É para lá que nós vamos. E também, aqui também, acho que no próximo slide, dos 500 emergentes, né, que são os outros 500, as 500 empresas, mostra, aqui eu acho que é sutil a análise, mas mostra o equilíbrio do Paraná entre capital e demais regiões, mas no Rio Grande do Sul é uma coisa que eu tenho visto muito, é esse crescimento de empresas localizadas em outras regiões do estado, empresas familiares, fortes, crescendo, que mostra essa grandeza. Então, o que o gráfico aqui nos mostra, esse percentual nos mostra, é realmente o que a gente vê na prática, é um crescimento muito forte das emergentes no interior do estado do Rio Grande do Sul. E Santa Catarina continua nessa mesma distribuição. Mas mostrar que a fortaleza que o Rio Grande do Sul está criando saindo empresas da capital, mas sim nascendo outras empresas emergentes no interior do estado, que eu acho que é muito importante a gente observar isso. É um ponto de atenção para os nossos amigos paranaenses, né? Porque esse gráfico está mostrando que a distribuição das emergentes no Paraná obedece a um padrão diferente dos estados vizinhos, né? No Paraná nós temos assim uma grande proporção de empresas emergentes em Curitiba e região metropolitana, né? É saudável que essa mancha de prosperidade se espalhe mais pelo estado. Muito bem. Seguindo nas notícias positivas, né, acho que uma coisa que nós percebemos também o ranking possui 43 setores. Esse ranking representa 43 setores da economia dentro dos 500 maiores do Sul. E acho que a notícia positiva é que desses 43 setores, 36 apresentaram uma rentabilidade do patrimônio positivo. Isso é muito legal, muito interessante, porque mostra que estamos saindo como se fala, né, do fundo do poço e começando a ter notícias positivas. Dos setores que mais impactaram e os setores que mais cresceram nessa rentabilidade sobre o patrimônio líquido, podemos destacar a energia, né, o setor de energia em 22% teve uma rentabilidade, o comércio e varejo em 10% e o setor financeiro em 9%. Então, para todo mundo que está começando a digerir os números e indicadores, a recuperação que a gente já vinha sinalizando ano passado no ranking confirma-se, né, e mais setores vêm apresentando rentabilidade positiva e com destaque ao comércio, à energia e ao financeiro. O que mostra aqui que num período de economia em baixa, né, economia rodando devagar, é muito importante esse trabalho que as empresas fazem, né, e vocês da PwC são experts em reorganização e programas que reduzem custos, né, como é importante a empresa defender suas margens, reduzindo os seus custos, trabalhando com custos mais adequados ao tamanho do mercado, à pulsação do mercado. Né? Muito bem. Aqui nós apresentamos para os senhores e senhoras a representatividade de cada segmento, no qual eu destaco ali a última coluna, que é o desempenho comparativo dos setores, né? A gente pegou os principais segmentos, que é alimentos e bebidas, que é o primeiro segmento, energia também vem em segundo, cooperativa de produção, financeiro, comércio, papel e celulose. Esses 6 primeiros segmentos eles representam 380 bilhões de VPG, tem uma representatividade e o que mostra aqui, acho que a ideia é a comparação do segmento em relação ao ano passado. Aqui a gente vê que o ano não foi as empresas conseguiram defender seus VPGs, mas o crescimento ainda
continua tímido em relação ao ano passado. Então, a gente tem aqui de 0% a 2%, 0% é um arredondamento, mas de 0% a 2%, o único que foi um pouco penalizado foi de alimentos e bebidas, muito pela questão logística que o Eugênio comentou de transporte. Acho que essa é a ideia dessa apresentação, é mostrar essa distribuição de VPG pelos principais segmentos e a evolução do segmento. Então, a gente olhou na tela passada a distribuição por estado, agora a gente está olhando a distribuição por segmento. Setores que ainda mostraram crescimento ou ainda tiveram dificuldades no ano passado. No ano que o crescimento do PIB foi de 1%, comércio, atacado e varejo, madeira e cultivo florestal representam individualmente mais de 10% do crescimento da receita líquida. Então, esses setores aqui, comércio, atacado e varejo, cresceram mais que o PIB, 10% na receita líquida, agora não é VPG. Madeira e cultivo florestal também cresceu. E cooperativas de produção representam individualmente mais de 10% da receita líquida. Se a gente comparar com o crescimento do PIB, foi um crescimento muito expressivo. Já nas emergentes, a gente gostaria de destacar alguns segmentos que a gente tem visto até no nosso dia a dia que vem crescendo, que é o de saúde, né? A saúde é um setor que tem mostrado uma pujança muito boa, tem crescido muito e tem sido bastante analisado. Cresceu 27%, o setor de energia e o setor financeiro consecutivamente. Acho que 58% do crescimento dessa região ele concentra nesses setores, o que é interessante para nós começarmos a conjecturarmos que esses caras vão aparecer mais forte no futuro. Especialmente com a longevidade crescente da população, né? Quer dizer, fica-se pensando em o quanto o setor de saúde vai ser desafiado a crescer e oferecer respostas de mercado para essa nova situação de longevidade crescente da população. Muito bem. No próximo slide, mostramos também que metade das companhias estão muito concentradas em 8 setores, né? Então, aqui é uma distribuição setorial. Essas 265 empresas, elas venderam juntas 361 bilhões, ou 63% de toda a receita líquida do ranking das 500 maiores. Acho que é legal ver como esse ranking ele é rico em setores, não é concentrado. Então, como eu falei lá no início, o anuário ele serve para todos os tipos de negócio, todos os tamanhos e todas as empresas. Aqui a gente consegue, empresas que são de determinados setores, conseguem se comparar, fazer benchmarks e fazer suas análises setorial, por estado, por região e pela região sul. Acho que isso que enriquece tanto o trabalho que nós, da PwC, mais da revista Amanhã, fizemos em conjunto. Os setores ainda que tem uma certa dificuldade, até explicado um pouquinho antes, que tiveram um crescimento de receita abaixo de 1% ou negativo, foram o transporte, logística e petróleo e petroquímica. Ainda não conseguiram fazer o turnaround dessas recuperações. Siderurgia, eu faço só a ressalva que essa análise, como ela é comparativa, ano passado tinha o grupo Gerdau, esse ano não tem, então, se considerarmos, ela não é um indicador negativo, mas sim é um grupo que afetou o índice em relação ao ano anterior. E transporte e logística, vale citar aquele evento da greve dos caminhoneiros, né? Aquilo foi uma pancada no esforço de recuperação da economia brasileira, e o setor de logística acusou o golpe. E, na medida em que a economia demora para acelerar, o setor de transporte e logística sente diretamente esse efeito. Muito bem.
Algumas observações que a gente também faz em conjunto com a revista Amanhã. O ramo de madeira e cultivo florestal tem uma questão de reavaliação de ativos, que isso impacta, mas também a gente chama muito a atenção do bom desempenho da construção civil. Tanto o ramo florestal tem uma rentabilidade média de 36%, como a construção civil apareceu em 21%, que é uma notícia boa. A gente já, conversando com outros economistas, conversando com outras pessoas, a gente já começa a sentir os efeitos da construção civil na economia, e isso já começa a ser capturado no nosso ranking em relação ao ano passado. Um outro setor que, desde o ano passado, nos chama muito a atenção, e, na minha opinião, acho que é um setor que segura muito a economia dos 3 estados, é o setor de cooperativismo. A gente gosta de olhar esse setor, é um setor que cresce, é um setor que, nas épocas difíceis, ele ajuda a região, a comunidade. Ele tem um caráter, um aspecto mais social, mas ele também tem um aspecto de eficiência na sua gestão, nas eficiências dos seus números. Então, a gente gosta também de botar uma lupa em cima desse setor do cooperativismo, que é o terceiro segmento em VPG, o cooperativismo de produção. Ele representa 11% sozinho do VPG da região sul, e aumentou 2% em relação ao ano passado. Então, é um setor muito forte, ele é muito... tem muita concentração, né, no Paraná, que a gente está olhando aqui por região, 68% do VPG na região. Santa Catarina tem 16%, Rio Grande do Sul tem 16%, mas ele ele para nós, ele continua sendo importante por conseguir, em momentos difíceis, segurar as economias, né? Então, acho que é muito interessante olharmos ele também dessa perspectiva isolada. E a destacar também o esforço que as cooperativas de produção estão fazendo, especialmente no Paraná e Santa Catarina. O Rio Grande do Sul ainda precisa acertar o passo com os outros 2 vizinhos nisso que eu vou dizer, que é um esforço de agregação de valor, de industrialização da produção, né? De não apenas trabalhar com a produção, comercializar, mas industrializar, adicionar valor ao produto agrícola local. Isso Paraná e Santa Catarina, de modo muito especial, estão à frente, né? E fica aqui digamos assim, uma mensagem assim, para o cooperativismo gaúcho também avançar com mais velocidade, embora nós tenhamos, no Rio Grande do Sul, excelentes exemplos de adição de valor no cooperativismo. Exatamente. Mas fica a nossa mensagem aqui ao cooperativismo também. O último, destacando esse cooperativismo que eu comentei, ele é o que tem o maior crescimento em receita líquida. No próximo slide a gente consegue ver isso, destaque do cooperativismo de produção, maior crescimento de receita líquida por segmento. Eu acho que isso ele confirma do que a gente estava comentando agora há pouco, aqui nós conseguimos mostrar para todos quais os setores que mais cresceram em receita líquida em relação ao ano passado, e fazendo uma média simples aqui, dividido pelo número de empresas, o crescimento médio por empresa no seu segmento de mercado. Acho que é um dado interessante. As cooperativas têm um VPG total de quase 40 bilhões, e 10% desse VPG, 10%, quase 11%, é o VPG total de todas em relação a todas as empresas. Mas também gosto de salientar aqui, alimentos e bebidas cresceu bastante, comércio e energia assim consecutivamente. Mas os 12 bilhões da receita no cooperativismo impressiona muito. Enfim, a gente vai abrir agora para perguntas. Primeiro, eu gostaria de agradecer novamente a toda a equipe da revista Amanhã, em nome do Polidoro e do Eugênio, por essa parceria, paciência, pelas dificuldades. Também eu queria agradecer a toda a equipe da PwC, ao Gabriel, ao Rodrigo, a Suzy, que estão aqui nos bastidores, por toda a dedicação desse trabalho. No final, parece
que é um negócio fácil de ficar pegando os balanços e digitar, mas não. Só para todo mundo ter um pouquinho da ideia da grandeza desse trabalho, a gente envolve, entre Revista Amanhã e PwC, mais de 40 profissionais que são envolvidos ao longo desses quase 11 meses. A gente tem um investimento de horas de trabalho de quase 1.800 horas entre PwC e Amanhã. Essa parceria já dura 29 anos. Isso acho que mostra a consistência e o trabalho sério que nós fizemos em conjunto com a revista, e nada que dure 29 anos, essa é a demonstração da seriedade e da consistência que esse trabalho é feito. E como eu falei também lá no início, para chegar num ranking de 1.000, a gente precisa de 2.000 balanços. Essa não é uma missão fácil. Talvez agora, com as publicações, etc., mais online, mas a tendência é essa, a gente tornar isso aqui mais digital e que a gente consiga realmente pedir para todo mundo que colabore, porque nós dependemos dessas informações para compilar. A gente não pode arrancar a informação das empresas, mas a gente precisa dessa ajuda para continuar tendo esse ranking e ajudar todo mundo, jornalistas, economistas, empresários e empresas a fazerem suas análises para os próximos anos. É um trabalho realmente muito intenso entre auditores e jornalistas, né? A gente descobriu que auditor e jornalista conseguem se entender bem, né? Em torno desses números, dessas demonstrações contábeis, buscando a exatidão, a precisão, a completude, né? Eu também agradeço a toda a equipe da Revista Amanhã. Eu vou fazer um reconhecimento especial ao Marcos Graciani, secretário de redação, que realmente se debruça bastante aí no trabalho de segurar essa prospecção de balanço e essas análises junto com a tua equipe, a equipe que tu mencionaste. De convidar vocês que estão nos assistindo a encaminhar perguntas, né? Nós estamos aqui à disposição, informá-los de que em breve todo esse material vai estar no portal Amanhã, né? À disposição. E reiterar que, a nosso ver, a decisão de uma empresa de entregar o seu balanço é uma decisão madura do ponto de vista empresarial, né? É uma decisão que vem com a maturidade de uma empresa, né? Uma empresa, quando começa a perceber que ela tem determinadas... deve atender a determinadas exigências, expectativas de transparência com a sociedade, essa é uma empresa que subiu alguns degraus em termos de amadurecimento. A gente sabe que tem muita empresa que pode estar nos assistindo agora, Rafael, e que diz, puxa, o meu concorrente não entrega o balanço, então eu também não vou entregar meus números, mas essa é uma visão que com o tempo se revela superada. Com o tempo, essa decisão não revela ser a melhor para uma caminhada sólida rumo à prosperidade. Tá? Então, eu e o Rafael aqui estamos à disposição para responder a perguntas. Rafael, quer fazer alguma consideração? Acho que temos uma pergunta. Tem que ligar o microfone. Agora sim. Opa. Em relação a CE e Transurb, o quanto sua desestatização pode influenciar? A gente acabou também lendo uma notícia que a partir de 2021 pode ocorrer a privatização do Transurb, segundo a avaliação do governo. Aqui o ranking ele é histórico, né? Então a gente só vai conseguir fazer a leitura de uma eventual desestatização quando os balanços vierem. Então, essa é uma análise, a gente não faz análise prospectiva e de projeções, a gente analisa o balanço. Assim que, se isso acontecer, acho que quando os balanços chegarem, espero que a Transurb mande o balanço, a gente consiga refletir isso no ranking e ao longo dos anos, né, e isso que eu acho que é o mais importante ao longo dos anos, se a gente conseguir capturar o negócio e ver as evoluções, aí para os leitores desse anuário vai conseguir mensurar a evolução ou não do VPG se acontecer esse fato.
Só complementando, né? É muito difícil fazer uma projeção desse tipo sobre desestatização de uma empresa. O Polidoro, Jorge Polidoro, publisher da revista Amanhã, fundador da revista Amanhã, criador desse ranking, né? Ele está aqui para me dizer o que costuma acontecer, mas o que a gente nota é que muitas empresas que foram privatizadas subiram no ranking, né? Tiveram desempenhos crescentes, cada vez melhores, mas é claro que isso eu estou falando genericamente. Tem que, no caso de Transurb, tem que saber, vai ser mesmo privatizado? Que grupo assumirá o controle? Com que expectativas? Com que disposição para investimento, para ocupar mais mercado, para, enfim, é muito, digamos assim, o cenário não é claro para nós. Qualquer prognóstico nosso agora seria futurologia. Eu queria dizer a respeito da pergunta que foi feita agora sobre a privatização do Transurb, que no dia 7 de novembro, em Curitiba, nós teremos o evento de premiação das 500 maiores do Sul. E, como sempre ocorre nesses eventos nossos, em 17 tivemos o então juiz Sérgio Moro falando sobre integridade empresarial. No ano passado tivemos os 3 governadores eleitos, ainda não empossados, em Porto Alegre, numa reunião inédita de 3 governadores jovens, um com 33, o Eduardo Leite, o Carlos Massa Ratinho Júnior, com 36 anos, e o Carlos Moisés, governador de Santa Catarina, com 51 anos, né? Inclusive, quase simbolicamente, a participação dos 3 nesse evento, que foi mediado pelo Eugênio Esber, eles não usavam gravata, né? Que é um sinal dos tempos, né? Mas, nesse ano, nós vamos trazer para o evento, vamos levar para o evento, o secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, José Salim Matar Júnior, que muita gente conhece, porque ele também é sócio controlador da Localiza, e é um reconhecido liberal que defende a privatização de muitas, ou a desestatização das empresas estatais, para dar mais competitividade para essas empresas, segundo a avaliação feita pela Secretaria Especial e pelo governo através do Ministério da Economia. E teremos participações também nesse evento de 3 líderes executivos e líderes empresariais que vão debater esse tema lá em Curitiba. O presidente da BS Bios, que tem a sociedade da Petrobras, que sairá da BS Bios no processo de venda de ativos da Petrobras, desinvestimento. O vice-presidente da Rumo e o diretor de operações da Engie, que também estará presente. As 3 empresas estarão lá para contar os seus cases de privatização. Então, já de antemão, quero convidar todos a participar. Quer fazer uma observação? Conclui que Então, eu vou, para concluir, eu quero agradecer mais uma vez a parceria da PwC, desculpe, que é como eu disse, é uma organização internacional, a maior empresa de auditoria do mundo, e que, ao longo desses anos, tem sido um parceiro de alto nível, de muita facilidade no trato, muita flexibilidade nas discussões das questões que envolvem o ranking e na renovação do ranking. E quero agradecer o patrocínio da BR Supply, Suprimentos Corporativos, a EPAVI, né, que é uma empresa de segurança muito importante, que está fazendo 50 anos e está nos apoiando nesse projeto, e a Cefgold. Então, essas 3 organizações são nossas parceiras desse projeto, na medida em que são apoiadores, são patrocinadores do evento. Então, antes de encerrar,
né? Eu queria passar a palavra para o Eugênio, que quer fazer alguma observação. Não, na verdade, Polidoro, eu não sei mas o teu pronunciamento inspirou aí o pessoal que está nos assistindo. Nós temos 2 novas perguntas, 2 por enquanto, né? Então, vamos a elas aqui. Vou passar o microfone. Para o setor petrolífero, hoje com uma receita abaixo de 1%, na opinião de vocês, para 2019, teremos uma evolução na rentabilidade? Aproveitando o ranking gerado atual para o ano de 2018 e também vinculando o setor de biocombustível, a gente verificou que nesse ano a BS Bios apresentou um lucro líquido de 111 bilhões, enquanto as empresas do ranking de petróleo e petroquímica somada apresentaram um prejuízo de 12 milhões. Bom, a pergunta, só me recordando aqui, é sobre rentabilidade do setor de petróleo. E aí vai depender muito do que o Polidoro falou. Acho que das estratégias que Petrobras e as demais de desinvestimento e como elas vão trabalhar na eficiência, né? Acho que tem um componente que não é controlado, que é o mercado internacional da variação do preço do petróleo. Acho que a provocação que foi feita na pergunta acho que são fontes de combustível renováveis, o biocombustível, etc. E aí mostra o case da BS Bios, que acho que todo mundo pode assistir no dia 7 de novembro, que mostra essas alternativas de outras energias renováveis, né? Acho que foi essa a ideia. Em relação ao petróleo, temos o fator externo, né, dos impactos do dólar e das tensões entre Estados Unidos e China e no Oriente Médio, mas também eu acho que o que tem que se observar, como a gente falou do caso ali das desestatizações, é como o governo vai atuar em relação à eficiência nessa gestão e no processo de desinvestimento que está no pipeline, que também o Salim Mata vai falar no dia 7 de novembro. Então, todas essas respostas vão ser muito bem colocadas pelos palestrantes no evento da premiação do ranking no dia 7 de novembro. O setor de petróleo é muito acompanhado pelas principais empresas de análise de investimento, né? Então, está tudo lá. Agora, a meu ver, tudo vai depender da melhoria da qualidade da gestão. A Petrobras já está conseguindo resultados muito bons comparativamente a ela mesma, com um choque de gestão, com programas de integridade corporativa, com desinvestimento em áreas onde ela realmente não tem a capacidade de seguir investindo e também não faz parte do core business. Então, eu acho que, a depender da privatização, do andamento das privatizações, do fôlego com que, e parece que será grande, com que investidores internacionais pretendem desembarcar no Brasil, eu acho que é um setor muito promissor. Eu queria lembrar que tanto a Repar do Paraná como a Refap do Rio Grande do Sul, que são refinarias importantes da Petrobras, estão anunciadas para serem privatizadas também. Então, para o ranking, se ocorrer isso, certamente teremos aí duas das maiores empresas da região sul operando já privadamente, não o ano que vem, porque esse ano ainda não terminou e esse ano servirá de base para o ranking do ano que vem, mas se ocorrer, nós teremos 2 grandes empresas na área de petróleo para ser analisadas, colocadas no ranking e para ser avaliadas ao longo do tempo para saber se realmente vai acontecer algo semelhante ao que está acontecendo com a BS Bios, que, na verdade, hoje tem metade do capital da Petrobras. A desestatização da BS Bios é de metade do capital, né, que há uma participação muitíssimo importante para a gestão esteja com o CEO, né, Erasmo Carlos Batistella, que estará conosco, então, lá em Curitiba para contar o que está acontecendo por lá. Eu quero, então, agradecer
mais uma vez, aos nossos patrocinadores, a PwC, a equipe de amanhã, liderada pelo Eugênio Esber e pelo Marcos Graciani na operação, que trabalha muito junto com a PwC para chegar a esse ranking, que alguns anos como este não é fácil, porque quando o ano está ruim, muitas empresas adiam muitas vezes a entrega dos seus balanços, não só para nós, mas para todos, né? E isso nos faz com que nós tenhamos mais dificuldade em fechar o balanço, leva mais tempo, mas nós estamos já trabalhando para que no próximo ano, apesar de muitos balanços desse ano também não serão muito entusiasmantes pela conhecido baixo crescimento que ocorreu nesse ano de 2019, mas estaremos de novo trabalhando com afinco para manter essa tradição e comemorar, e isso é muito importante, comemorar os 30 anos das 500 Maiores do Sul. Certamente será um evento no sentido amplo, né? A análise, a montagem do ranking, a divulgação e as ações que nós vamos realizar para mostrar esse trabalho aí que nós fazemos e entregamos para a sociedade. Muito obrigado.